Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus no seu coração, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é privilegiado. Deus te escolheu, Deus te chamou e você faz parte dessa linda história. Amém? Aleluia. Irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. O tema da nossa início de conversa, início de reflexão, é o texto que nós vimos no vídeo, Isaías capítulo 54. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versos 1 ao 3. Role-lhe 100 anos, e agora? Eu gosto, particularmente, eu acho importante temas que vêm no final com um ponto de interrogação. Porque sempre que nós vemos no fim de uma frase ou de um tema o ponto de interrogação, isso significa que é uma pergunta lançada a nós. Bom, pelo menos foi isso que eu aprendi com a minha professora de português. E ela estava certinha. É o ponto de interrogação, ainda continua sendo uma questão, uma pergunta. E essa pergunta, irmãos, ela tem ecoado no meu coração já faz alguns meses. Eu falei que esse tema e esse texto é início de uma conversa, porque certamente eu não consigo esgotar o que o Espírito Santo tem falado no meu coração e no coração dos pastores da Igreja Hollins. Para vocês terem uma ideia, esse tema foi tema de reflexão no Boxikai, do retiro de pastores. E nós começamos ali começamos uma reflexão. E nesses dias, nessas semanas, nesses meses, o Espírito Santo, irmãos, tem trazido essa questão no meu coração novamente. Role-lhe 100 anos, e agora? É lindo, nós falamos aqui, inclusive o Espírito Santo nos conduziu numa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Aqueles que vieram ao culto e não faltaram vão se lembrar disso. E naquela série de mensagens, Deus começou a falar, ministrar ao nosso coração algumas realidades que nós, como igreja, irmãos, precisamos em algum momento parar e refletir. E eu penso que o ano do centenário tem sido esse momento de reflexão, de início de reflexão. É lindo olhar para a história, puxa, 100 anos, não é 100 dias. É lindo olhar para a história. Uma história, nós falamos aqui, cheia, repleta de desafios, mas também de vitórias. Uma história repleta de dificuldades. Eu vou citar o exemplo de dois jovens aqui, um de 25 e um de 27 anos, que se dispuseram diante de Deus e através da vida deles, Deus começou a escrever essa história de 100 anos. É lindo, irmãos, olhar para a história e ver como Deus escolhe agir. E eu falei aqui em mensagens anteriores que Deus escolhe as pessoas mais improváveis. E eu me incluo numa dessas, com certeza. Eu nunca imaginei, eu nunca sonhei que um dia eu estaria aqui. E que muito menos um dia eu seria um proclamador, um anunciador do Evangelho de Deus. Mas o fato é que Deus escolhe pessoas. Eu acho isso lindo. Onde está isso, pastor? De Gênesis a Apocalipse.
É só ler a Bíblia com atenção. Deus vai escolhendo pessoas. Homens e mulheres. Às vezes, os mais improváveis. E através desses, Deus vai escrevendo a sua história. Amém, irmãos? E é por isso que nós estamos aqui. E de fato, nós fazemos parte dessa história. Uma história linda que completou 100 anos. Isaías capítulo... Pode dar mais um enter? Por gentileza, tem algumas questões, o que Deus está falando. A igreja está ouvindo. E como interpretar e aplicar uma profecia feita há 700 anos antes de Cristo, através do profeta Isaías, para os nossos dias de hoje? Como interpretar uma profecia de 700 anos antes de Cristo? Alargue o espaço da sua tenda. Firme bem as estacas. Como interpretar isso, irmãos, e aplicar nos nossos dias hoje? É aquilo, né? Tirar o texto fora do contexto, a gente pode gerar todo tipo de interpretação possível. Mas o que Deus, através dessa profecia, estava transmitindo para a nação de Israel? Então, meu trabalho aqui não é um trabalho fácil. Tentar abordar, fazer uma abordagem dessa, para vocês terem uma ideia, nós teríamos que estudar todos os livros de Juízes, todos os livros de Reis e todos os livros dos profetas, mais ou menos, para a gente começar uma abordagem segura. Como fazer isso, pastor? Você está pensando aí, né? Eu pensei isso essa semana inteira. Não é só agora, não. Como fazer isso, pastor, em 40 minutos? Não é uma tarefa fácil, irmãos. Mas, quando o Espírito Santo colocou esse tema no meu coração, eu me dispus. Falei, Senhor, o que tu queres falar? Revela para mim na sua palavra. E a gente sabe, né, irmãos, que não é assim. Vamos ver lá então, como é que é? Olha, Deus está dizendo. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que responder essa questão é difícil. É um trabalho árduo de pesquisa, de estudo, especialmente no contexto histórico, para começarmos a entender a dimensão dessa profundidade e tentar, de alguma maneira, aplicá-la nos nossos dias. Bom, e aí a pergunta ali é acrescentada: o que Deus está falando conosco hoje, através da sua palavra? Mas o texto está aí, eu quero ler junto com vocês, eu vou ler na NVI, mas você pode acompanhar na versão que você tem. Isaías capítulo 54, versos 1 ao 3. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue, agora vem um versículo que a gente gosta, né, que foi falado ali no vídeo. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique as suas cordas, firme suas estacas.
pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Amém. Esse é o início do capítulo 54. Como eu disse, existe todo um contexto que passa por vários livros da Bíblia. Mas eu tentei fazer uma abordagem aqui resumida dos principais pontos. Alguns meses atrás, nós estávamos na expectativa de celebrar o aniversário de 100 anos da igreja. É ou não é? Quem aqui estava na expectativa? Eu também estava. E essa expectativa é gostoso, não é, irmãos? Não é um sentimento prazeroso, que inclusive gerou o tema. Hoje eu vim uniformizado, né? Podia ter colocado lá no grupo. Quem tem a camisa do centenário, vai hoje com a camisa do centenário. Mas eu esqueci. Mas gerou o tema do centenário, gratidão, identidade e missão. Mas essa expectativa ela foi aumentando com o passar dos dias. E ela foi gerando dos membros da igreja espalhados pelo Brasil e outros lugares do mundo um sentimento de profunda gratidão. Sentimento de alegria, de gratidão a Deus que foi construindo ao longo da história, ao longo dos anos, a história da Igreja Hollins aqui no Brasil. E essa história, ela é cheia de detalhes. Eu não vou conseguir aqui abordar tudo, mas ela é cheia de detalhes fantásticos. Um deles que eu destaquei aqui é que Deus envolve, ou Deus envolveu e continua envolvendo, pessoas simples. Como eu, como você, pessoas que tinham poucos recursos, mas o coração cheio de fé. E os olhos voltados para aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Isso é lindo, irmãos. Porque isso está no nosso DNA, uma igreja missionária. Uma igreja que se preocupa com o outro, uma igreja que tem um coração cheio de fé, e olhar para as pessoas que precisam, assim como eu preciso, assim como você precisa, pessoas que precisam ouvir o Evangelho, pessoas que diante do chamado de Deus dispuseram sua vida e os seus poucos recursos a serviço do reino de Deus. Aleluia! Isso enche o meu coração, irmãos, de gratidão ao Senhor. E aí, nós fizemos uma abordagem sobre a história da igreja Hollins. O pastor Luiz Elias esteve aqui e completou ainda mais a história da igreja Hollins, mas eu estou destacando aqui dois jovens, um com 27 anos e outro com 25, que foram instrumentos de Deus para semear o evangelho no Japão e no Brasil. O primeiro deles se chama Juji Nakada. Nós já ouvimos o nome dele aqui. Aqueles que leram um pouco da história da igreja Hollins vai lembrar desse jovem pastor metodista que, frustrado com o seu fraco desempenho no ministério de evangelização, ele era evangelista, pensou até em abandonar o ministério. E aí ele chegou para sua esposa e disse: olha, eu vou largar o ministério. É melhor ser um leigo ativo do que um pastor frustrado. E aí segue a história, não dá tempo para eu contar. A sua esposa tinha guardado alguns recursos. E Juji Nakada então pega esses recursos e vai estudar nos Estados Unidos, no Seminário Bíblico Moody. E ali ele tem contato com outras pessoas, e ali vai nascendo uma linda história que completou agora no dia 15 de julho de
2025, 15 de julho de 1925 a 2025. 100 anos. E o outro jovem é o Takeo Monobe. Vocês também conhecem um pouco da história dele, que orava frequentemente. Interessante a história de Monobe, porque ele se deslocava para o porto lá no Japão, onde os navios atracavam e saíam viajando o mundo afora. Ele passava ali frequentemente e orava a Deus que enviasse alguém para evangelizar as famílias japonesas, olha só, que estavam vindo para o Brasil em busca de uma vida melhor. E alguém disse algumas vezes, eu já ouvi isso por aí, é arriscado orar, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, Deus está ouvindo. E numa dessas orações, Deus respondeu. Sabe o que Deus disse para ele? Vai você, Takeo. Sua visão, sua missão. Vá você. E esse franzino homem, aqueles que já viram a foto do Takeo Monobe, sabem, conhecem, sai do Japão, deixa a família. Isso toca o meu coração, irmãos. Todas as vezes que eu me encontro com essa história, eu fico assim impactado. Porque ele deixa a esposa, e que depois, inclusive depois de um ano, ela vem para o Brasil, mas ele deixa a esposa, deixa tudo. E vem para o Brasil, começa a fazer evangelização no estado, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Registro e outros lugares, Aliança, e a missão foi se estendendo, mas por onde ele passava, ele cortava o cabelo, olha só, irmãos, ele cortava o cabelo das crianças, nos bairros onde ele passava, no interior de São Paulo, dava aulas para essas crianças, e nesse trabalho, durante esse trabalho, ele lançava a semente do Evangelho. Muitas vezes não tinham o que comer, comiam o que as pessoas ofereciam nas casas. Um começo difícil, irmãos. Um começo humilde. Mas com pessoas que um dia, preste atenção, ouviram a voz de Deus e disseram, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Quantos de nós, hoje, ao completarmos 100 anos de história, quantos de nós temos ouvido o chamado de Deus? Quantos de nós, irmãos, estamos preocupados com as almas perdidas que precisam ouvir o Evangelho? Quantos de nós? O quanto isso te inquieta à noite, por exemplo, quando a gente deita no aconchego da nossa cama. Se está calor, eu ligo o ar ou o ventilador. Quantos de nós, de fato, pensamos o quanto queima no nosso coração a paixão pela missão de Deus, irmãos? Anunciar o Evangelho para aqueles que estão perdidos, sem Cristo, e que precisam ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem da salvação. E o quantos de nós têm ouvido Deus chamar e têm respondido, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E missionário não são aqueles que arrumam as malas e atravessam o continente para pregar o Evangelho em outros lugares. Não são só esses, irmãos. Missionários sou eu e você, somos cada um de nós, na terra e no lugar onde nós estamos.
E eu poderia dar exemplos bíblicos disso, com certeza, dar fundamento sólido, mas um dos textos no Novo Testamento que nos aponta nessa direção é a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9. Que inclusive é usado como fundamento para a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Missionário, querido, é você. Missionário sou eu, missionário somos nós. E não importa, irmãos, onde nós estamos. O que importa é que nós estamos ouvindo a voz de Deus. Em algum momento nós precisamos responder essa voz. Porque afinal, a missão não terminou, ela continua. Quem sabe mais 100 anos, se Jesus não voltar até lá. Pois bem, passada a expectativa e a euforia da grande festa, e que grande festa, hein? Quem estava lá, ou quem acompanhou pelo YouTube, que grande festa. Nós precisamos agora, irmãos, refletir nos caminhos que Deus está apontando para a igreja para os próximos anos. Nós precisamos parar e refletir qual lugar dessa história nós estamos. Nós precisamos parar e refletir qual é o meu, o seu, o nosso papel dentro dessa história e dentro dessa missão. E aí, no dia 7 de setembro de 2025, o pastor Eduardo Goya, na festa do centenário, trouxe esse texto de Isaías, capítulo 54, verso 2. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme as suas estacas. E nessa noite, como eu disse, eu quero fazer pode dar mais um enter. Eu quero fazer uma abordagem olhando para o contexto histórico dessa passagem. Mas antes de isso, obrigado. Antes de fazer uma abordagem aqui um pouco sucinta por causa do tempo, eu quero compartilhar com você, eu quero deixar com você aquilo que eu acredito, irmãos, quando eu ouvi essa palavra de Deus ali no centenário. Eu acredito que Deus, por meio da sua palavra, Ele está apontando para um tempo de crescimento da igreja. Eu acredito nisso. E eu creio também, irmãos, que esse crescimento, ele vai passar, presta atenção, necessariamente por um período de restauração e de reestruturação, porque tenda, esticar as estacas, firmar bem as estacas, esticar as cordas, tem a ver com estrutura. O povo de Israel, eu não vou entrar nisso para eu não me perder, mas você sabe disso. O povo de Israel sempre foi um povo nômade. O povo de Israel foi um povo peregrino. Um povo que perambulou pelo deserto. Um povo que viveu sob tendas. Onde eles acampavam, eles armavam as suas tendas. E tendas tem a ver com estrutura. E eu acredito, irmãos, que Deus está apontando para um novo tempo, um tempo de crescimento na vida da igreja. E esse crescimento, ele vai passar por um período de reestruturação, de restauração da igreja. Só que esse caminho não é fácil. E aí, nós precisamos entrar no contexto, está um resumo ali para vocês. A nação de Israel, quando nós olhamos para o livro dos profetas e alguns outros livros do Antigo Testamento, nós vamos perceber que a nação de Israel, ela precisou ser resgatada e ser restaurada por Deus para viver os propósitos dele. E os versículos que nós lemos, dá uma olhada de novo aí na sua Bíblia.
O livro dos profetas é um livro, não só o livro dos profetas, mas de maneira especial, o livro dos profetas é carregado de uma linguagem figurada. E aí, nós estudiosos da Bíblia, nós sabemos que a figura de linguagem, ela não pode ser interpretada de maneira literal. E esse texto que nós lemos, que é a base do nosso início da nossa reflexão, olha só, ele está cheio de metáforas que são usadas para se referir à nação de Israel. E aí, nós precisamos interpretar essa linguagem dentro do contexto histórico, para que nós tenhamos uma base segura e sólida para contextualizar isso e aplicar nos nossos dias. E aí entra outra pergunta: o que Deus está falando conosco por meio dessa profecia? O contexto histórico está aí para vocês. Dá uma olhadinha. Na época que Isaías profetizou, a Assíria, o Império Assírio, que foi um dos grandes impérios que surgiram, que se levantaram ao longo da história da humanidade e das nações. Ele era a maior potência política e militar na época. E esse império, ele representava uma grande ameaça para o Reino do Norte, mas também para o Reino do Sul. E vocês vão se lembrar disso. Lá no ano 931 a.C., houve uma cisão, um rompimento da nação de Israel, a partir da morte do rei Salomão. Lembra disso? Salomão morre, a monarquia é instituída a partir de Saul, e depois vem Davi, e depois vem Salomão. Olha quanta história, irmãos. A gente precisaria abrir a portinha e entrar dentro dessas histórias, mas não dá tempo. E depois da morte do rei de Salomão, houve uma cisão. Israel se divide em dois reinos. Reino do Norte, quantas tribos tinha no Reino do Norte? Quem acertar ganha um abraço do pastor no final e um copo de água gelada. Dez tribos. E o Reino do Sul, conhecido como Reino de Judá, tinha quantas tribos? Ah, pastor, tenha piedade. Agora ficou fácil. Se era 12 menos 10. 2 tribos. E esse império, irmãos, ele representou uma ameaça ao Reino do Norte. Os assírios, para vocês terem uma ideia, por onde eles passavam, eles iam deixando rastros de violência. Há relatos da crueldade desses impérios. Quando a gente lê rápido, passa na Bíblia, a gente não tem noção. Mas há relatos, quando nós vamos estudar em outras fontes, que eles eram cruéis. Que por onde eles passavam, eles devastavam os lugares, e dominavam, e imperavam, e instituíam a sua política, baseada na violência, para estabelecer os seus impérios. Há relatos que eles tiravam a pele. Será que eu falo? Não? Fala? Não, vou falar, tá? Comecei e vou falar. Há relatos que eles arrancavam, irmãos, a pele dos pés das pessoas que eles capturavam como prisioneiros. E soltavam as pessoas no deserto escaldante, na areia pegando fogo, aquela areia quentinha, para as pessoas sofrerem, perambulando, perdidas pelo deserto. Era um império cruel. E é nessa época que Deus levanta o profeta Isaías. Inclusive, Isaías, olha só, volta comigo lá no início do capítulo 7 de Isaías. Ele profetiza, olha só, volta um pouquinho, Isaías capítulo 7. Ele profetiza, verso 17, que os assírios, eles seriam um instrumento de Deus
para julgar a nação de Israel por causa da sua rebeldia. Olha só, Isaías 7,17: o Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo, e sobre a descendência de seu pai. Serão como dias, como nunca houve, de que Efraim se separou de Judá. E aí segue o texto. Quer ver outro? Isaías capítulo 8, verso 1 ao 4. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho. Olha que cena dramática, irmãos. Um filho do profeta ia nascer. E Deus fala: pega uma placa, escreve o nome dele, Maher Shalal Hasbaz, que significa rapidamente até os despojos, uma referência ao saque, a invasão dos assírios da nação israelita. Olha só, pega uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível, Maher Shalal Hasbaz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, como testemunhos de confiança. Então deitei-me com a profetisa, ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher Shalal Hasbaz. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Olha só. E eu que não ia querer botar nome no meu filho de inimigo que vem para me arrastar e me... Eu, hein? Só se Deus mandasse, como é o caso aqui. Vai nascer um menino, põe o nome dele. Porque o nome dele tem um significado para essa nação. Os assírios vão invadir e vão dominar. Mas tem uma coisa, irmãos, que eu quero destacar aqui com muita veemência para vocês, que eu enxergo no livro dos profetas, que é uma coisa chamada graça de Deus. E a graça de Deus, ela vem sempre antes do seu juízo. O livro dos profetas, Isaías é prova disso. Porque Deus vai alertando o seu povo, e Ele faz assim conosco, não é? Deus, no seu imenso amor e graça, Ele faz isso conosco. Ele nos alerta nos caminhos perigosos que nós estamos seguindo. Ele abre os nossos olhos para ver o buraco gigantesco que está na nossa frente, que nós não conseguimos ver. Ele levanta pessoas para nos abraçar no caminho e nos alertar diante dos perigos que nós estamos correndo. Isso se chama, irmãos, graça de Deus. E Deus vai levantando os profetas junto com os reis, amparando o ministério dos reis. E nesse processo Deus vai então revelando a sua graça. Ele vai emitindo alertas, Ele vai chamando a atenção. E nós sabemos, irmãos, que Deus não tem caminhos de sofrimento para nós. O prazer de Deus é ver os seus filhos bem. Amém? Você crê nisso? O prazer de Deus é ver os seus filhos abençoados. O prazer de Deus é ver os seus filhos desfrutar de paz, de prosperidade, em todos os sentidos. Isso se chama graça de Deus. Mas quando Deus emite os alertas, preste atenção, e nós fechamos os olhos e os ouvidos, e seguimos no mesmo caminho que Deus está alertando para não seguir, nós sofreremos as consequências. Uma vez alguém me perguntou: pastor, se eu pecar e me arrepender sinceramente diante de Deus, Ele perdoa o meu pecado? Eu disse: perdoa. E aí a pessoa complementou a pergunta: e as consequências, pastor? Eu disse: perdão de Deus é uma coisa, consequências das suas próprias escolhas é outra, totalmente diferente.
Deus nos alerta, irmãos. Talvez hoje, agora, Deus está dando um alerta para você. Cuidado. Talvez nós tomamos caminhos que nos levam, que nos distanciam do Senhor, e Deus, por sua imensa graça, nos chama. Foi por isso que Ele levantou os profetas, olha lá os livros. Eles não só lançaram profecias de juízo, mas como eles lançaram palavras de graça. Palavras de esperança, é isso que eu vejo aqui no capítulo 54 de Isaías que nós lemos. E eu penso, irmãos, que essa palavra, ela ganha um tom, um significado ainda mais profundo quando a gente lembra que a nação de Israel estava exilada pelos assírios. E se você for estudar, não dá tempo aqui, o livro de Reis, você vai ver que uma das estratégias desses impérios era tirar a nação do seu lugar, do seu país, da sua pátria, lançar para um lugar bem distante, e no lugar dessa nação eles traziam outros povos para ocuparem, para se estabelecerem naquela terra. Sabe por que isso? Porque uma das intenções era enfraquecer o sentimento de pátria, de nacionalidade de uma nação. E sabe por quê? Porque quando nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a esperança. Foi isso que o rei assírio fez. Tirou a nação de Israel de Samaria, que naquele contexto era a capital do reino do norte, e envia eles para outros lugares, e no lugar deles manda outros povos. Israel está nacionalmente enfraquecido. A identidade enfraquecida. E quando a nossa identidade vai se enfraquecendo, irmãos, nós perdemos as perspectivas. Nós perdemos a nossa esperança. E se tem uma coisa que como igreja nós não podemos perder, o pastor Edu e o Josué mencionam no vídeo, é saber quem nós somos. É saber a nossa origem, as nossas raízes. É termos certeza da nossa identidade. Porque quando a nossa identidade é enfraquecida, nós perdemos as esperanças. E perdemos a perspectiva. É isso que está acontecendo. Olha quanta coisa. Um outro dado importante é que por causa dessa rebeldia da nação de Israel, Deus levanta os assírios. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, eu não vou ler, não dá tempo, mas você anota para estudar ao longo da semana. 2 Reis, capítulo 17, você vai encontrar ali um registro triste, mas importante nesse contexto histórico, para a gente começar a perceber o que Deus quer falar conosco. E ali no capítulo 17 do 2º livro de Reis, a nação de Israel estava mergulhada na idolatria. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eles levantaram altares idólatras em todas as cidades da capital Samaria e de todas as cidades que se espalhavam por ali. E Deus está levantando quem? Os profetas. Para que Deus levanta os profetas? Para abraçar, para resgatar a sua nação, para trazer de volta um povo que Ele havia chamado para formar para si. E aqui eu preciso abrir um parênteses e te dizer uma coisa que o Espírito Santo está testificando no meu coração agora, que quando Deus nos chama e nos escolhe, Ele não abre mão de nós. É a história das 99 ovelhas. Lembra? Larga as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. E eu vou falar, hein? Às vezes tem ovelha desgarrada por aí, hein? Às vezes tem que até dar coisa, pastor.
Passei cada uma, Raquel. Mas, irmãos, vamos voltar aqui. Deus, vou repetir, talvez vocês não prestaram muita atenção. Deus não abre mão da sua vida. Porque o preço que Ele pagou por você foi preço de sangue. Nós fomos resgatados, não por prata ou ouro, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, Deus levanta os profetas para instruir a nação, porque Ele quer resgatar a nação, porque Ele quer revelar o seu amor para a nação, porque Ele quer que a sua nação abandone o pecado e se volte para Ele. E nós vemos que quando um rei, eu dei o exemplo aqui do rei Uzias, pode dar mais um enter, Davi? Isso, eu dei o exemplo lá do rei Uzias, lá no segundo livro de Crônicas, também não dá tempo, desculpa, irmãos, de entrar no capítulo 26, nós vemos que quando o rei buscava a Deus e obedecia a sua lei, a nação prosperava. A nação desfrutava de um longo período de paz, foi o caso do rei Uzias. Ele reinou 52 anos em Jerusalém e foi instruído pelo profeta Zacarias. E o texto diz lá que enquanto Zacarias viveu, ele instruiu o rei Uzias no caminho do Senhor. E ele obedeceu o Senhor e a nação desfrutou de paz. Mas o texto também diz aqui, Isaías, no capítulo 6, olha só, que foi no ano da morte do rei Uzias, que Isaías recebeu o chamado de Deus. E esse chamado, olha comigo, esse texto vale a pena nós lermos. Isaías capítulo 6, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba da sua veste, tenta imaginar a cena, irmãos. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, porque se tem um lugar onde a adoração não se esgota, onde ela não cessa, onde ela é ininterrupta, é no céu, é na glória. Os santos dizem, os anjos dizem, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha Isaías ali, ao som das suas vozes, o batente das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça, então gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Preste atenção, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor. Olha o que Deus estava clamando, irmãos. Olha o clamor de Deus para uma nação. Como a graça de Deus é imensa. Como o amor de Deus é tremendo. Como a graça de Deus se estende a nós. E Deus continua, isso é impressionante para mim, é impressionante, é fora do comum, é extraordinário, não só nesse tempo, há 700 anos antes de Cristo, mas hoje Deus continua clamando, porque Ele ama as pessoas e quer estender a sua graça a todos. E esse clamor, presta atenção lá no texto, é um clamor para uma nação. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei?
quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Envia-me, Senhor. O que acontece depois da resposta de Isaías para Deus? Vai ler todo o livro, a sequência, você vai ver. Foi um instrumento de Deus para salvar o povo de Israel. E há pessoas que ainda continuam dizendo: pastor, onde é que a gente enxerga a graça no Antigo Testamento diante de um Deus severo? Nós vemos graça, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos graça nos livros dos profetas. Deus está clamando, Deus está chamando uma nação. E Ele quer essa nação para si, para perto dEle, para viver de acordo com a sua vontade, com a sua lei. Deus estava formando para si um povo diferente. E aí, nós entramos então, voltamos, damos um salto lá para o capítulo 54. Só para a sua informação, os capítulos há uma divisão muito bem definida no livro do profeta Isaías. Para você ter uma ideia, dos capítulos 40 até o capítulo 55, nós lemos 3 versículos do capítulo 54, certo? Dos capítulos 40 aos 50, forma um livro chamado Livro da Consolação. E aqui talvez esteja um ponto alto das profecias de Isaías. Porque Deus está dando esperança novamente para Israel, que não tinha mais esperanças. E aí entra as metáforas que a gente precisa tomar cuidado para não fazer qualquer tipo de interpretação. Mas o que Deus está fazendo, olha só o versículo 5. Deus está anunciando que chegaria um tempo de redenção para Israel. E lembra que eu falei que isso é muito significativo, porque a nação estava cativa. Havia sido exilada pelos assírios. E um exílio, irmãos, não é como nós imaginamos. Nós temos pouca noção nos nossos dias. Mas significa tirar você da sua terra, tirar você da sua pátria, escravizar as mulheres, escravizar os seus filhos. É um tempo de luta, é um tempo de choro, é um tempo de sofrimento. Mas o que Deus está fazendo? Olha, alargue, percebe como agora a mensagem, a palavra faz sentido? Alargue a sua tenda. Porque eu vou trazer um tempo de esperança para vocês. Lá no versículo 5, olha que interessante, Deus usa a figura de um marido. Ele é o marido de Israel. Para dizer que ele resgataria a sua noiva, que ele resgataria a sua esposa, fazendo uma referência à nação de Israel. Olha que coisa linda, irmãos. Versículo 7, olha lá, vai olhando enquanto eu falo. Com profunda compaixão, Deus traria Israel de volta. E quando a gente lembra disso, não era só de volta para a sua pátria, para o lugar geográfico, Israel, Jerusalém. Deus queria trazer o povo para perto dele, para perto de si. E isso é precioso para nós, irmãos, porque nós podemos linkar lá no livro de Gênesis. Olha como a Bíblia é fantástica. É por isso que continua sendo best-seller. E quando nós linkamos lá em Gênesis, na criação, nós pensamos, qual o propósito do homem? Por que nós existimos? Porque Deus nos criou para estar com Ele, para viver com Ele, para viver para Ele, para viver os seus propósitos. Será que nós estamos ligados nisso? Será que essa palavra, ela faz sentido para você? E aí vem o verso 1, 2 e 3. No verso 1, que coisa linda. O texto fala por si.
o canto e o grito de alegria seria ouvido por uma mulher estéril. Fazendo referência a quem? A nação de Israel. Cante, ó estéril. Você que nunca teve um filho, nunca teve em trabalho de parto, grite de alegria, porque Deus está trazendo um novo tempo, uma nova esperança para você. Olha o versículo 2. Alargue. Como é que está escrito lá? Deixa eu voltar para eu ler direitinho. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Revela que a nação que ficou sem filhos precisaria aumentar o espaço da sua tenda, porque Deus geraria novos filhos. Olha que coisa linda, irmãos. O que Deus quer falar conosco? Vou fazer a aplicação só semana que vem, para o contexto atual, não é hoje. O que Deus está falando conosco ao completarmos 100 anos de história? Os seus descendentes, olha só que coisa linda, desapossarão nações e se instalarão nas suas cidades abandonadas. Sabe o que eu enxergo aqui? A promessa de Deus feita para um homem com 75 anos. Lá na Mesopotâmia antiga, lá em Ur dos Caldeus. Irmãos, Deus é demais. Os propósitos dele sempre se cumprem. Amém? Um senhor, 7.5, vou falar, hein? Esses dias eu estava brincando, acho que até com a dona Darcy, na casa dela, eu comentei, ela estava falando a idade dela, eu fiquei, né, Raquel? A gente ficou assim, surpreso. Não vou falar por questão de ética, e o filho dela está aqui, e a neta também. Estou brincando. Mas ela mencionou a idade dela, nós ficamos surpresos. E aí eu fiz um comentário brincando, lógico, falei, se eu chegar a 7.5, vou soltar o rojão, estou contente. Vou ficar feliz, se Deus me permitir chegar a 7.5. Mas eu linko com Abraão, irmãos, um senhor 7.5. Deus tira ele da sua terra, faz uma promessa. E ó, a promessa vai se cumprir aonde? Seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nelas. Os propósitos de Deus, queridos, sempre se cumprem. E aí, eu quero concluir, dá mais um enter, Davi. E quero afirmar à luz dessa realidade, desse contexto resumido, é muita coisa, não dá tempo. Mas eu quero concluir afirmando que, à luz dessa realidade bíblica, aquilo que eu falei no início, eu acredito, eu creio, que quando Deus ministrou essa palavra no coração do pastor Eduardo Goya, e ele proclamou essa palavra no dia da festa do centenário, eu creio, irmãos, Deus tem um novo tempo. Deus tem um tempo de esperança para a igreja. Eu creio nisso. E enquanto eu estava pensando nisso, com uma dificuldade tremenda de fechar a conclusão de sermão, ainda bem que eu busco socorro no Espírito Santo. E Ele me revela na sua palavra, eu disse, Espírito Santo, o que o Senhor quer fechar na conclusão, o que o Senhor está apontando para nós. E uma das coisas que Ele me disse é que esse tempo de crescimento passa por um processo de restauração.
Lembra que eu mencionei que a nação de Israel precisou ser resgatada e restaurada para viver os propósitos de Deus? Precisou ser tratada, precisou ser disciplinada, precisou ser curada, precisou abandonar os pecados para viver os propósitos de Deus? Eu creio, irmãos, que esse tempo de crescimento passa por um período, por um processo de restauração na vida da igreja. E aí, eu quero te lembrar outra coisa, que a igreja sou eu, é você, somos nós. E todos nós precisamos passar por esse processo de restauração de Deus. Porque quando nós relutamos, irmãos, lembre-se disso, nós não estamos lutando contra o pastor, nós não estamos relutando contra a liderança da igreja Hollins, nós estamos relutando contra o próprio Deus. A restauração, o Espírito Santo me disse, é uma ação de Deus cujo propósito é fazer o seu povo livre, para viver os seus propósitos. A intenção de Deus, eu falei aqui a partir do chamado de Abraão, é formar um povo para si. Um povo que fosse luz para as outras nações, uma nação santa, que vivesse segundo os princípios da lei de Deus, lei que Deus escreveu lá nas 2 tábuas e entregou para Moisés no Monte Sinai. Uma nação que ao invés de se contaminar com as culturas pagãs ao redor, vivesse em absoluta obediência a Deus. Sabe o que Deus espera de nós, irmãos? Não é uma boa performance, não é um título estampado na nossa testa ou na nossa camiseta. O que Deus espera de nós é fidelidade, o que Deus espera de nós é obediência. A restauração começa quando nós reconhecemos que os nossos pecados nos afastam de Deus e decidimos abandoná-los. É assim que começa a restauração, irmãos. A restauração começa quando nós damos ouvidos à voz de Deus e respondemos. Deus continua falando nesse tempo. A restauração, nós queremos crescimento, mas não há crescimento sem quebrantamento diante de Deus. Nós queremos crescimento, se é que realmente queremos, mas não acontecerá crescimento sem restauração. Eu acredito, irmãos, que esses 100 anos, esse tempo de reflexão, de 100 anos de história, é um tempo para pararmos e refletirmos na nossa caminhada. E eu penso que essa reflexão, ela começa individual, pessoal, com cada um de nós, e ela se estende por toda a igreja. Não há crescimento se não prestamos atenção no que Deus está falando. Não haverá crescimento se a igreja não se posicionar firmemente diante do caminho e da direção que Deus está apontando para nós. Alargue o lugar da sua tenda. Deu para perceber? Com trabalhado contexto histórico, não deu para encaixar tudo, irmãos, eu resumi aqui. Deu para perceber a direção que Deus está apontando para nós? Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas, não o impeça, estique as cordas e firme as suas estacas. O que Deus está querendo falar e fazer em nós e através de nós nesse tempo. Feche seus olhos. As pessoas que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube e outras plataformas, que Deus te abençoe. Compartilhe a mensagem com seus contatos no WhatsApp, no Facebook. Espalhe a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis. Mas nós que estamos aqui, eu gostaria